sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa aula de preparação para o BI. Eu sou o Giovanni, a gente vai dar conteúdo, continuação ao conteúdo de programação dinâmica, tá certo? Já vimos problema do troco, problema da mochila, LCS e vários outros problemas relacionados à programação dinâmica, tá certo? E aqui a gente vai ver mais alguns que são bem recorrentes aí nas questões, nos desafios e por aí vai, certo? Um deles que a gente vai começar é o LIS, certo? O que é o LIS? LIS, se a gente for traduzir aqui, ele fica como subsequência crescente mais longa. Basicamente, se a gente for ver aqui o exemplo que o site dá, você tem uma sequência de números, tá certo? E ele vai ser... Você vai meio que ordenar qual aqui que é qual seria a subsequência mais longa, tá certo? Com números que estão na frente aqui, né, de alguns outros. Se ele for menor, ele não vai... For menor que o anterior, ele não vai contar na nossa subsequência, tá certo? Aqui no caso é a maior, é a crescente. Tranquilo? No caso aqui, se fosse nesse mesmo exemplo aqui, ó, nós temos 10, 22, 9. 9 ele não vai se enquadrar, então ele é meio que excluído. Passa para o próximo, 33. Ele já chega maior do que o 22. Ah, legal. Vai fazer parte. 21 menor do que o 33, não pode fazer parte. 50, legal. 41 foi menor do que o 50, também não deu certo. 60 se encaixa. 80 ele se encaixa, tá certo? Basicamente isso. Aí como é que a gente vai resolver esse problema, pessoal? Ele funciona basicamente assim. Eu tenho uma sequência de números, certo? Vou pegar aqui os 5 primeiros, 6 primeiros na verdade. Vou aumentar aqui um pouco e vamos lá. Eu começo aqui, pessoal, no primeiro número, tá certo? Na verdade, no segundo. O primeiro aqui eu já marco como... Já marco ele, tá certo? A nossa maior subsequência, né, de números crescentes vai ser pelo menos 1. Se eu tiver um vetor maior do que 1, certo? Com pelo menos um elemento. Aí eu já começo marcando ele, certo? Depois eu vou percorrer todos os elementos até ele, tá certo? Digamos aqui que eu vou percorrer o segundo elemento já. Ignoro o primeiro elemento, já parto para o segundo, ó. Como aqui na solução eu já começo o segundo. Aí, esse elemento aqui eu já vou marcar ele com o valor de 1 também, tá certo? Porém, se esse 1 aqui for inalterado, significa que ele não vai contar. Por quê? Porque se ele tiver no mesmo valor aqui, o nosso LIS, que seria a nossa maior subsequência, vai continuar com 1, tá certo? E como é que eu vou fazer para ele alterar esse valor aqui? Digamos que aqui, ó, seja vet, eu vou ter um vetor com os nossos números, e eu vou ter outro vetor chamado lis com os valores, né, que correspondem à maior subsequência até aquele vetor, certo? Até aquela posição i, na verdade, certo?
E no final esse lis aqui seria o valor que eu vou retornar. Retorno. Que por enquanto é o maior elemento do nosso vetor lis. Que no caso é o 1. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Quando eu já tenho essa marca aqui do vetor e eu tenho um vetor lis, certo? Eu vou percorrer do início até essa minha posição aqui e vou verificar meu vetor na posição I, ele é maior do que o vetor na posição J ou K. Vamos ver, é o que ele está pedindo aqui, ó. Vetor na posição I é maior do que vetor na posição J. Legal. Tem outra condição. O lis na posição I, ele é menor do que o lis na posição J mais 1. Posição J seria aqui, mais 1 seria 2. E no caso também é correspondente. E se for correspondente, o que é que ele vai fazer? Vai marcar aqui, ó, o lis na minha posição I, ele vai receber o lis na posição J mais 1. Lis na posição J que é qual? É o 1, né? Então vai receber 2. Legal. Agora vamos de novo aqui, ó. Terminei o meu for, né? Que eu cheguei meu J chegou na posição I. E agora o que é que eu vou fazer? Acho que dá para aumentar mais. Não, tá no máximo. E agora eu passo para o próximo elemento. Meu I vai ser em 9 aqui, ó. Certo? Meu I tá aqui. Aí eu vou começar o J. J vai começar do primeiro elemento. Aí já consigo encontrar um erro aqui, né? Ó, o J o I na posição J, o vetor na posição I é maior do que o vetor na posição J? Não. Então eu não vou poder somar aqui, certo? Aqui começou com 1, né? Eu tenho que setar como 1. Aí vamos lá. O J andou. Perguntou de novo. O I, o vetor na posição I é maior do que o vetor na posição J? Também não é. Então deu problema. E o nosso 9 aqui, que não é correspondente, como ele não vai se encaixar na nossa subsequência, ele é ignorado, certo? Vamos novamente, o nosso I anda e o J volta lá para o começo. O nosso vetor na posição I agora, ele é maior do que o vetor na posição J? Se for, vamos para o segundo caso. O lis, lembrando aqui de marcar como 1, certo? O lis na posição I, ele é menor do que o lis na posição J mais 1. A posição J que é 1, certo? Mais 1 fica 2. 1 é menor do que 2? E o que é que eu faço? Vou setar aqui o lis na posição I é igual ao lis na posição J mais 1. Setei. Legal, interessante. Certo, pessoal? E assim a gente vai continuar. Vamos lá. Quando chegar aqui no 9, que ele for comparar com 9, meio que vai ser ignorado, porque o nosso lis aqui, quando passar pelo 22, vai ser 3, né? Que ele vai marcar aqui, ó. Porque o 33 é maior do que o 22. E o que antes estava o 2 vai ser menor do que o 2 mais 1, né? Mais 1, certo? Aí que vira 3. Quando chegar aqui, o que é que vai acontecer? 33 é maior do que 9? Mas aqui no lis, nessa posição aqui J, vai ser o lis vou marcar I aqui de novo e vamos marcar J. O lis na posição I, que é 3, ele é menor do que o J mais 1. Lis na posição J mais o valor 1 vai ficar 2. Não é, então eu vou ignorar isso aqui, tá certo?
Porque o nosso 9 ele não vai fazer parte do nosso vetor, certo? Da nossa subsequência. E por que que isso funciona, pessoal? Porque se eu tivesse aqui, ó, sim, um 2 e um 9, legal, vamos fazer de novo. Marquei o 10 como 1, certo? Agora aqui o I, né? O I e o J, aqui vai continuar sendo 1, né? Porque o 2 é menor do que 9. Aí aqui quando chegar o I chegar no 9, o que é que vai acontecer? E o J tiver aqui, ó, primeiramente o 9 vai ser menor do que o 10, aí o J vai andar mais uma casinha. Porém aqui, ó, o I, o VET na posição I é maior do que o VET na posição J. Legal, vou passar para o segundo caso, também vai dar certo, porque o Lis na posição I, ele é menor do que o Lis na posição J mais o valor 1, que vai ser 2. 1 menor do que 2, aí eu posso setar aqui. Aí, se a gente for comparar, ó, realmente a nossa subsequência começa aqui com dois valores, tá certo? Aí, quando chegar aqui no 33, ó, o maior valor de Lis que ele vai encontrar é o 2 aqui, vai somar mais 1 e vai ficar 3. Deu para entender? E assim vai. E é basicamente o que a gente vai implementar no nosso código, pessoal. A gente vai comparar a maior subsequência até aquele ponto. Dessa forma, tá certo? E com esse código aqui, eu vou ter várias subsequências. Tipo aqui, ó, vários lis. Por quê? Aqui eu vou ter 1, né? O meu lis aqui vai ser 1, porque começa de 1. Aí aqui do 22 vai ser 2, tá certo? Aí aqui no 9 vai ser 1 também, porque ele não é maior do que ninguém aqui, né? Nossa subsequência ficou 1. No 33 vai ser 3. Ele pertence a essa subsequência, legal. Aí o 21 ele vai ser 2. Por quê? Porque ele é maior do que o 9, tá certo? Legal. Aí como o 9 começa aqui na primeira posição, né? Aí vamos continuar. O 50 vai ser 4, porque ele vai pertencer a esse aqui, ó, que é a maior subsequência, tá certo? Aí 41 vai ser 3, porque ele vai pertencer esse lis aqui do 21. E por aí vai, pessoal. Certo? Aí aqui vai ser 5 no final. E assim a gente encontra a nossa maior subsequência, que vai ser 5. Mas se eu tivesse outros valores, aí ia continuar. Tipo assim, bem aqui eu tivesse 42, 43, 44, 45, 46. Ele não vai se encaixar nessa primeira subsequência aqui, ó, que começa em 10, 22, 33, 50. Mas ele se encaixa aqui com essa 9, 21, aí 41, aí 42 vai ser o quarto, 43 o quinto, 44 o sexto, 45 o sétimo, certo? Por isso que ele sempre funciona. Aí aqui a gente vai ver como se implementa. Primeiramente a gente vai criar o nosso vetor, né? O nosso vetor de lis. Aqui é a nossa função, né? Chamada lis, que é, se a gente for olhar, eu sempre estou falando lis, mas vamos olhar como é o nome dela em inglês, né? Que é longest increasing subsequence, certo? Subsequência crescente mais longa, tá bom? Aí vamos lá, a gente cria nosso vetor, certo? Com n posições, que é o tamanho do primeiro vetor. Como eu falei, cada índice ele vai ter um lis.
É, aí eu vou ter um for, certo? Que ele vai do segundo elemento até o último. Ele não percorre o primeiro, porque o primeiro ele já está pré-definido, né? Vai sempre será um. Vamos lá. Aí eu já começo marcando o elemento atual com um, né? Todos aqui, antes de fazer o algoritmo, quando estiverem rodando, o algoritmo vão ser marcados como um, certo? Depois, é, eu faço um for, que onde eu percorro do elemento atual, né? Do primeiro elemento até o elemento atual, certo? Fazendo aquelas verificações. Se o vetor na posição I, vou marcar aqui posição I, for maior do que o vetor na posição J, né? Aí, continuação, aí eu vou verificar o lis dele. Se o lis na posição I for menor do que o lis na posição J mais o valor 1, aí eu consigo aumentar, ele vai fazer parte, eu torno ele parte daquela subsequência, certo? E aqui no final, o que é que eu estou fazendo? Estou retornando o maior elemento do meu vetor lis. No caso, vai ser a maior subsequência. Porque, como eu falei, a gente vai ter várias subsequências. Vamos compilar aqui para ver se está funcionando. Funcionando, e aqui, ó. Maior subsequência ordenada vai ser 17. É 17 mesmo? Só um minuto. Pronto, pessoal, eu estava utilizando aqui esse código, mas ele não funciona. Preciso de um complemento dele aqui, ó. Size off. Let na posição 0. Porque ele está pegando todos o espaço, né, desse vetor. E no caso a quantidade de bits, né? E está dividindo pela quantidade de bits de um único elemento. Aí dessa forma eu vou conseguir a quantidade de elementos que tem no vetor. Para facilitar, como a gente já sabe o tamanho do vetor, vamos só utilizar o valor aqui mesmo. Só compilar e executar, certo? Daí 10 lis, que no caso vai ser 10, 22, 33, aí vai começar 41, 42, 43, 44, 45, 46 e o 60 vai fazer parte, certo? Agora vamos para o segundo algoritmo, né? O segundo algoritmo, pessoal, se chama Larget Sum Continuous Subarray. Vamos traduzir aqui para o português. Vai ficar... Opa! Subarray contíguo de maior soma. Tá certo? Um subarray, um subvetor. Onde ele vai ser o maior do... No caso vai ser a maior soma... maior o subarray que tem a maior soma. Pronto, é assim mesmo. Esse problema aqui, pessoal, ele vai ter necessariamente números negativos. Por quê? Porque se ele tiver somente números positivos, o maior subarray que a gente vai ter é o vetor completo, né? Que vai só somando todos os elementos e vai ter o valor máximo, né? Mas no caso aqui, se eu somar aqui, eu tiver, digamos aqui, ó, tenho 5, 10 e menos 100, se eu somar tudo vai dar menos 85, mas se eu somar só os dois primeiros, ó, vai dar 15, vai ser maior. Subarray aqui, ó, começa no 0 e vai até o 1, certo? Vamos lá, esse problema aqui é conhecido também como Kadani, tá certo? E vamos
Vamos ver aqui, ó. Aqui ele, para explicar o problema, né, ele pede: escreva um programa eficiente para encontrar. Essa questão de eficiente aqui é porque a gente vai utilizar a programação dinâmica, tá certo? Encontrar a soma da submatriz, no caso a submatriz é unidimensional, que seria o vetor, certo? De números que possui a maior soma. Aí vamos lá. Vamos aqui, vamos pro código, né? Vou ensinar aqui vocês, tá certo? Como é que ele vai, como é que esse algoritmo ele vai se comportar, pessoal? Eu tenho aqui números aleatórios, vou utilizar esses aqui, certo? Que eu peguei do exemplo. E como é que ele vai se comportar? Pronto, deu para aumentar mais um pouquinho. E a gente vai ter assim, ó. Primeiramente eu vou ter o valor máximo, tá certo? O valor máximo ele vai ser definido pelo primeiro elemento do vetor. E o valor máximo atual, que seria meio que eu vou estar guardando o valor máximo que eu consigo fazer, tá certo? Somando aquela sequência de vetores, de elementos do vetor, na verdade, que eu consigo fazer, somar, né? O maior valor que eu consigo atingir, certo? Vou guardando o atual e vou guardando o máximo. O máximo, ele vai ficar ali, ó. O máximo, ele é igual ao máximo até que tem alguém que seja maior do que o máximo. No caso, esse alguém aqui seria o atual. Se em algum momento o valor atual, que seria esse que eu estou somando aqui, começo somando, ele for maior do que o valor máximo, eu já vou substituir o valor máximo, certo? Vamos aqui na prática. Eu começo com 3 e o valor 3, né? Tanto para o atual seria 3 e o máximo seria 3 também. Aí temos aqui. Aí se o atual maior do que o máximo, a gente vai ter que o máximo vai receber o atual, certo? Seria mais ou menos assim. Consegui encontrar esse subarray aqui, porém consegui encontrar esse aqui que é maior, tá certo? Aí eu acabei substituindo, certo? Aí vamos lá. E como é que funciona a atualização do máximo? Vamos lá. Eu tenho meu do máximo não, desculpa, do atual. O máximo a gente já sabe como é que encontra, tá certo? Do meu atual. O meu atual, pessoal, vai ser aquela corrida, tá certo? De valores até aquele dado ponto. Eu vou somar tudo, tá certo? Até aquele ponto. Se em algum momento essa minha soma aqui for menor do que esse elemento, quer dizer o quê? Que esse subarray aqui 5, ele é maior, a soma dele é maior do que esse subarray aqui, ó. 9, 3 e menos 12, tá certo? Basicamente é isso. Se em algum momento esse único elemento aqui for maior do que o meu atual, a gente vai aqui, ó. Se elemento maior do que atual, o que vai acontecer? Meu atual vai receber o elemento, porque eu vou começar aí elemento. Opa! Elemento.
Porque eu vou começar a ignorar, no caso aqui, ó, pessoal, teria que ser, eu primeiro verifico o atual, depois eu verifico o máximo, certo? Por quê? Porque, pessoal, vale mais a pena eu fazer aqui eu começar do 5 do que eu percorrer todo aqui e chegar aqui e o valor for menor, vai diminuir esse meu valor 5, tá certo? No caso, ó, vamos lá. Tenho 3, tá certo? Vamos testar. Aí, segundo elemento, 9. Eu pego, somo 9 e o 3. O meu atual, ó, é bem mais interessante eu somar eles dois. Então, eu vou somar, né? No caso aqui, ó, se o seu elemento for maior do que o atual, aí se... Basicamente é isso mesmo. Aí, continuando. Tem um 12 aqui, o valor 12. 3 mais 9. Vou para o próximo elemento. O elemento é o menos 12. É mais fácil. Na verdade, o 12, que é o elemento que eu tenho, mais o menos 12. No caso, vai ser 12 menos 12 vai ficar 0, né? Ficaria 0. Ele é maior do que o meu elemento atual. O 0 né? É maior do que o menos 12. Então, se eu quiser continuar aqui na minha nessa subsequência, eu tenho que começar lá do 3 até o menos 12, certo? No caso, eu não começo do menos 12. Aí, porém, eu acabei atropelando aqui, ó. O meu atual vai ficar 12, né? Aí, o meu atual, se o atual for maior do que o máximo, porque o máximo até então era 3, né? Aqui o atual é 12, o máximo 3, vou atualizar. Vou lá, meu atual agora, que eu engoli esse elemento aqui, né? Fica 0, né? Já que eu tive que adicionar, eu não posso, nesse caso aqui eu não posso pular elementos, tenho que fazer eles juntos, né? Na ordem. O máximo vai ficar 12 e o meu atual vai ficar 0. Vou para o próximo elemento, que vai ser o 0 mais o valor 5. É mais vantajoso começar o maior valor. Eu obtenho pegando do início toda a soma até o valor 5 ou naquele elemento. O elemento é maior do que a subsequência atual. No caso que é o mesmo valor, né? Então a gente só modifica aqui o atual quando 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 for quando o elemento for maior, né? Aí vamos lá. Só que aqui, pessoal, tem o 5, ó, vou ter o valor 5, mas o 5 não é maior do que o máximo, tá certo? Então vamos continuar até encontrar o valor maior do que o máximo. Aí tem aqui o 4, ó. Todo o meu atual, ele é maior do que o meu elemento, certo? Ele é maior do que o atual mais aquele elemento? Não é, vai ficar aqui, o elemento vai ficar, o atual mais aquele elemento vai ficar 1, né? 5 menos 4, e aqui é menos 4. O 1 é maior do que o menos 4, que já no atual já fica 1. No caso aqui falta outra condiçãozinha aqui, ó. Toda vez que eu faço uma interação, eu tenho que colocar isso aqui. Meio que o atual recebe atual mais o elemento, né? Então aqui é como se fosse um else. O atual recebe. Se eu não modificar o atual aqui, que vai ser igual ao elemento, né? Eu vou ter que trazer o elemento para aquele valor. Pronto. Vai ficar 1. Aí, passando para o próximo aqui, vai ficar 14, certo?
Aí o 14 vai ser, o 13 na verdade vai ser maior do que o 14? Não. Então o nosso atual vai ser o que a gente já tinha visto, né? Que é o atual mais o elemento. Vai ser atual, vai ser o 14. Aqui, ó. Se o atual for maior do que o máximo, vou modificar. O atual era 14 e o máximo era 12. Vou atualizar. E aqui eu vou ter o menos 19. Se eu tivesse aqui, ó. Não, vamos dizer 19 e o menos 50. Vou colocar só mais um elemento. Vou continuar aqui, ó. 14 menos 19 vai dar menos 5, que vai ser igual a... Aí eu vou fazer a pergunta, né? O menos 19 é maior do que o menos 5? Meu elemento é maior do que o atual mais o elemento? Não é. Então vou preservar aqui o menos 5. Vou preservar todo o nosso a nossa subsequência, né? Por enquanto está sendo maior ainda, né? Aí, vamos lá. Se o vetor tivesse acabado aqui, ó, o nosso atual é 5, mas no caso maior soma que a gente conseguiu foi o 14, tá certo? Aí a gente vai conseguir retornar o 14. Continuando, 50, né? Coloquei o 50, vai ficar aqui, na verdade, agora 45, que seria o menos 5 mais 50. Aí vou comparar. O elemento, ele é maior do que o atual? Então eu vou ignorar todo esse subvetor aqui. E o meu maior subvetor agora vai começar do elemento 50, tá certo? Porque aqui, se eu fosse continuar com o elemento, com tudo que estava antes, né? For todo esse subvetor, ia acontecer que eu ia ter um valor menor do que um outro subvetor que já existe, tá certo? E por aqui eu vou continuar obtendo outros subvetores maiores, tá certo? Dessa forma eu estou ignorando todos esses números aqui, que meio que são lixo, tá certo? Para obter um valor maior. E agora a gente vai implementar essa função, certo? Como é que a gente vai implementar? Primeiramente eu tenho nossa função, um nome qualquer, ela retorna um inteiro, tá certo? Ela recebe um vetor em um tamanho n, que seria o tamanho do vetor. Aí tem o máximo e tem o atual, certo? Começo aqui o máximo e o atual com o primeiro elemento do vetor. E começa o for a partir do segundo elemento, certo? Enquanto ele for menor do que o último elemento, eu vou continuar processando. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço. O elemento atual. Elemento atual não, desculpa. Vou colocar subvet atual. Caso seria só subvet. A subvet atual, né? Subvetor. Subvet atual seria, no caso, subvet atual. Pronto. Opa, aqui também tem, ó. Subvet atual. O nosso subvetor atual, qual é o maior? Se eu pegar o elemento, ele está resumindo esse if else aqui, ó, em calcula os dois, calcula o atual, né? Digamos assim, o elemento, e calcula o atual mais o subvetor atual mais aquele elemento. Verifica qual deles é maior e eu vou preservar o maior, certo? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou pegando o máximo do elemento atual, que seria o VET-I, do subvetor atual mais o elemento atual, o elemento da posição I, certo?
Aí seriam vários casos. Digamos aqui, ó, vai chegar nesse caso aqui que vai pegar o máximo que tanto faz, né, na hora que ele pega, mas o caso que ele vai impactar é nesse, que eu tenho 45 e eu tenho 50. O meu elemento na posição I, ele é maior do que o subvetor atual mais o elemento naquela posição, certo? Então eu tenho que trocar, certo? Agora o meu melhor subvetor, ou maior subvetor, vai corresponder a partir daquele elemento, tá certo? Depois que eu descubro qual é o meu subvetor atual, eu vou verificar. Olha, o meu subvetor atual, ele é maior do que o meu máximo? Aí se for, o meu máximo vai receber ele. Que é basicamente fazer isso aqui, ó. Eu tenho o atual e tenho o máximo, e vou pegar o maior elemento e vou jogar dentro dele. Esse max aqui eu poderia substituir por esse if aqui, do jeito que está, certo? No final eu retorno o máximo, que seria a maior subsequência, certo? A gente pode testar agora para ver se vai funcionar. Primeiramente eu vou fazer com os valores que estão aqui. No caso falhou porque aqui é vetor e aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compilou, executar 14. Foi o que a gente tinha calculado, né? Que essa primeira parte aqui a gente ignora porque vai dar 0, né? Vai ser 3 mais 9, 12, menos 12, 0. Aí os 5, 5 menos 4, 1, mais 13, 14, certo? E se a gente colocar qualquer outro elemento aqui maior, 50, ó, vamos compilar, executar. Acho que eu não compilei. No caso eu acho que eu devo até ter compilado, porém eu não alterei aqui o tamanho do nosso vetor, certo? Ó, agora deu 50, certo? O que ele calculou até aqui é que vai dar um valor menor, que seria o menos 5, né? Se vocês ainda estiverem lembrados, vai ser o menos 5 e não vai compensar eu utilizar esse valor menos 5. Se tivesse chegado aqui qualquer valor maior do que menos 5, valeria a pena, certo? Tipo aqui, fosse menos 14 menos 11, certo? Qual o valor que estaria aqui disponível? 53, ó. Porque ele pegou o 14 menos 11, deu 3, certo? Ó, o 3, ele de certa forma é positivo, vai compensar eu utilizar ele ainda no próximo, certo? Porque 50, né, que é o nosso elemento, ele é maior do que o elemento atual mais o elemento na posição I, mais o subvetor atual, que seria o 3 mais o 50, aí não é. Então eu coloco 53. No final eu faço o máximo, né, receber o atual. Certo, pessoal? É basicamente isso, tá certo? A nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e eu vou deixar um linkzinho aí para a a a frequência, tá certo? Eu vou colocar aqui, eu vou adicionar um novo campo, tá certo? Que vai ser basicamente uma senha, tá certo? A presença, pessoal, como essa aula aqui está sendo síncrona, a presença é para quem assistiu até aqui, tá certo? E vai colocar essa senha aqui correta, tá certo? Vocês vão colocar aqui essa senha, uma senha muito simples, tipo o conteúdo de hoje, né? Foi Liz e Cadane, ou Liz e maior subsequência, né? Tá certo, pessoal? Eu vou lá no formulário de presença, vocês vão colocar essa senha aqui
certo? Vou deixar lá um espaçozinho. Quem assistiu a aula aqui vai ganhar presença. Se a pessoa não tiver colocado a senha correta, pessoal, quer dizer que ela não assistiu até aqui, né? Então não valeu, tá bom? Agradeço a participação de vocês e até a próxima aula. Lembrando que eu vou deixar disponível no nosso Google Drive esses dois aqui, esses dois arquivos, tá certo? Para auxiliar vocês, certo? Que se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no nosso grupo ou no privado. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.